Bom, meus amigos, minhas irmãs de Uberaba, é sempre uma alegria imensa estar aqui nessa cidade e ao mesmo tempo é um sentimento dúbio, né? Porque a gente tem uma imensa alegria de voltar a Uberaba, essa cidade maravilhosa que nos recebeu sempre muito bem, na qual tivemos a alegria de conviver com o nosso amado Chico Xavier. E voltando aqui sem a presença dele, ao mesmo tempo é um sofrimento. Então a gente fica nesse sentido assim duplo, da saudade e da alegria de aqui voltar, especialmente vendo e revendo amigos tão queridos que aqui residem, estão até hoje conosco. O nosso tema é um tema sobre o mecanismo da psicografia. Inicialmente nós tínhamos planejado fazer uma abordagem começando com Allan Kardec, né? Porque o Espiritismo começou com Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, o primeiro livro oficial da doutrina espírita, vem inaugurar para nós uma nova compreensão sobre a vida, sobre a mediunidade, sobre a nossa relação com o mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Mas eu pensei bem, falei assim, não, vamos inverter um pouco essa pirâmide, porque, na verdade, nós só vamos conhecer profundamente sobre a mediunidade, especialmente sobre o modus operandi da mediunidade, com Chico Xavier. E isso tanto é uma realidade que no início das comemorações do centenário de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, a Federação Espírita Brasileira esteve lá em Pedro Leopoldo e na casa de Chico Xavier. E o Nestor Mazotti, presidente, deu um depoimento público lá para nós, dizendo o seguinte, que na Europa, há muitos anos, a Federação Espírita estava colaborando com os espíritas europeus, mas que eles não conseguiam compreender a mediunidade e não conseguiam estabelecer nos centros espíritas da Europa atividades mediúnicas. Eles tinham atividades de estudo da doutrina, estudo dos livros, mas na hora de fazer uma reunião mediúnica eles não conseguiam. Só depois que a Federação, através do Conselho Espírita Internacional, passou a traduzir as obras de André Luiz, através de Chico Xavier, para os idiomas europeus, é que eles entenderam a mediunidade. Curioso, né, nós observarmos isso. Eles tinham Kardec, estudavam Kardec, mas não conseguiam estabelecer a prática mediúnica, e somente o conseguiram depois que tiveram André Luiz, através do nosso querido Chico Xavier. E por isso mesmo nós vamos trazer aqui um capítulo, que é o capítulo 1º do livro Missionários da Luz. O título é O Psicógrafo. E André Luiz vai descrever para nós, através do nosso abençoado Chico, como se deu ali aquela reunião de psicografia com o médium psicógrafo. O instrutor fala com André Luiz: observe, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete, neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que se não lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intrincados, complexos. Olhem bem como que André Luiz vai relatar que o preparo para a psicografia começa bem antes da reunião, né? O instrutor Alexandre está mostrando para ele que antes o médium havia recebido assistência espiritual. E André Luiz diz: passei a observar no corpo do intermediário grande laboratório de forças vibrantes. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro. Em particular, os condutores medulares formavam extenso pavio sustentando a luz mental.
O cérebro mostrava fulgurações. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios luminosos azulados e intensos. Olha que interessante, a descrição do processo, do mecanismo da psicografia, a partir do momento em que, depois de ser preparado pelos benfeitores espirituais, o médium psicógrafo se colocou em serviço na reunião lá do centro espírita. E a partir daí, as glândulas todas de seu corpo físico pareciam, à luz de André Luiz, em verdadeiras oficinas elétricas. Ele compara a medula espinhal do medianeiro como se fosse a vela a acender o pavio de sua mente, né? E essas fulgurações luminosas todas irradiando-se, sustentando-se nas glândulas e irradiando-se a partir de uma glândula que é a glândula pineal ou epífise, o verdadeiro centro de forças da espiritualidade. E prossegue então o instrutor Alexandre: transmitir mensagens de uma esfera para outra no serviço de edificação humana demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. O serviço não é automático. Olha que afirmativa. O serviço da psicografia não é um serviço automático. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. A sua preparação espiritual deve ser incessante. A nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Então, a cooperação magnética dos amigos espirituais que não se circunscrevem apenas àquele que vai escrever, mais tarde vamos ver isso em outros livros, né? Nos domínios da mediunidade, especialmente no capítulo que trata da médium Ambrosina. Que maravilha que é aquela preparação toda. São vários os espíritos que concorrem para a tarefa, muito embora às vezes um apenas vai escrever. E a colaboração magnética dos amigos espirituais precisa da base, que é a preparação do médium. Se o médium não tem a preparação, se não oferece base segura, a tarefa não se realiza. Todo centro glandular é uma potência elétrica, prossegue Alexandre. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Então, é como se ela fosse a sede da mediunidade no organismo físico nosso dos homens, e ao mesmo tempo, como se ela fosse o intérprete das energias, ou a intérprete das energias provenientes do plano espiritual. É através da glândula da epífise que a mediunidade se realiza e se potencializa na sua máxima expressão. A glândula pineal do intermediário, diz André Luiz, expedia luminosidade cada vez mais intensa. A operação da mensagem não é nada simples, prossegue o orientador explicando a André Luiz. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Então, vejamos aqui a necessidade de arejarmos os nossos pensamentos, de escolhermos as nossas melhores opções,
em termos de diversão, em termos de estudo, em termos de concentração, né, de leitura, de preparação espiritual íntima antes da tarefa. Isto é fundamental. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Olha aí, ele chega lá no centro, o médium, e ele imediatamente, além do concurso que ele já havia recebido em casa, ele é assistido por vários cooperadores espirituais do plano dos desencarnados. Antes de tudo, prossegue Alexandre, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, corpúsculos de níquel, necessários aos processos da inteligência. Então, olha o cuidado dos médicos do além em localizar determinadas substâncias, determinados corpúsculos, naturalmente vinculados à neurofisiologia do cérebro humano, para que as potencialidades da inteligência não fossem afetadas. Porque é através da inteligência, obviamente, que uma mensagem de efeitos intelectuais vai ter a sua base. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que se não comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. Então, não só no aspecto da tarefa em si, os amigos espirituais se preocupam, mas também pelo aspecto emocional do trabalhador, do psicógrafo, para que ele não seja afetado negativamente nos dispêndios de energias. O vago, que é um dos nervos principais, né, dos sistemas nervosos principais do cérebro, o vago foi defendido. As glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia. Vi que o médium parecia quase desencarnado. Olha que coisa interessante. Todo o sistema vital do médium recebe apoio espiritual preponderante antes da tarefa, no começo da tarefa, não é? Para que ele seja defendido no dispêndio de suas próprias energias e para que ele tenha condições também de concentrar as suas energias mentais nos aspectos da inteligência, a fim de que a mensagem instrutiva tenha base segura através da qual elas possam se manifestar e se materializar na face da Terra. Então, tudo isso é feito para que o médium tenha tranquilidade na tarefa, mostrando a preponderância do apoio espiritual vigente no mundo maior em favor da tarefa. E nós, muitas vezes, médios, estamos desapercebidos desse esforço todo, não é? Às vezes, uma invigilância nossa em casa, uma invigilância nossa no trabalho, uma indisciplina nossa em não comparecimento à sessão, joga tudo isso por terra. Olha a nossa responsabilidade, né? Onde está a nossa disciplina? O que nós estamos fazendo de especial com essas belezas todas que a doutrina espírita, especialmente a obra mediúnica de Chico Xavier, nos faculta? Mas esse médium sobre o qual André Luiz está escrevendo, no capítulo 1 do livro Missionários da Luz, ele compareceu ao serviço, foi bem atendido espiritualmente e deu a sua cota parte de colaboração, de forma tal que André Luiz, ao verificá-lo no início da tarefa, comenta: olha, ele está parecendo uma entidade desencarnada. Que beleza, né? Porque entrou em sintonia com a vida maior e foi dar a sua cota parte de colaboração. Tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Quer dizer, esse era um médium dedicado ao bom serviço, e por conta disso ele estava ali iluminado.
E aí Alexandre vai ordenar a um dos espíritos programados para escrever, de nome Calisto, que tome então a mão do médium e comece a tarefa. Calisto, falou Alexandre em tom grave, recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. Olha que curioso, Alexandre, o orientador maior da tarefa, já está aqui definindo o norte para os espíritos que vão se manifestar. Quer dizer, a disciplina também se impõe aos espíritos comunicantes, para que deixem de lado particularismos pessoais e se dediquem à tarefa da consolação. A oportunidade, diz Alexandre, é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Calisto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Enlaçou com o braço esquerdo e, alçando a mão até ao cérebro do rapaz, tocava no centro da memória, com a ponta dos dedos, como a recolher material de lembranças do companheiro. Aí nós estamos aí vendo explicitada para nós explicitado para nós o modus operandi da psicografia, né? O Calisto já era um espírito preparado para escrever, e ele já tinha conhecimento do processo, e quando ele se enlaça ao médium, ele vai tocar-lhe, não a mão, viu gente? Não vai tocar a mão, ele vai tocar os centros da memória do médium, mostrando para nós que o médium tem coparticipação, ele tem por obrigação de dar material a ser, vamos dizer assim, colocado à disposição dos espíritos, especialmente na tarefa de iluminação, na tarefa consoladora. E por conta disso, é obrigação do médium se preparar culturalmente, se preparar espiritualmente, se preparar também no conhecimento, no domínio da língua, não é? Estudar o português. Para quê? Para que ele tenha mais condições de oferecer recursos aos espíritos comunicantes. Vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. Aí já é um fenômeno mediúnico já em processo, não é? Onde as duas personalidades se conjugam. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, quanto possível, impedindo as interferências do aparelho mediúnico. Então, olha só, a conjugação do fenômeno, né? O médium, antes de ir para o centro, ele já recebe assistência de cooperadores desencarnados na defesa de seu veículo físico. Quando chega ao centro, novos cooperadores desencarnados vão auxiliá-lo no objetivo da tarefa. A partir do momento em que ele se encontra pronto, aquele que vai escrever se coloca à disposição e vai tocar no centro da memória, para em seguida vamos dizer assim, o chefão da história, né? O Alexandre, que era aquele que estava coordenando a tarefa, então tocar-lhe o lobo frontal, mais ou menos nessa região nossa, né? O lobo frontal do cérebro, para quê? Para inibir-lhe as interferências próprias, para fazer com que o animismo fosse diminuído ao máximo. Então é uma tarefa complexa. A gente, quando vê no centro a pessoa psicografando, não imagina tudo isso, é ou não é? Se não fora André Luiz escrevendo através de Chico Xavier,
nenhum de nós jamais suspeitaria a complexidade do fenômeno da psicografia e quantas pessoas, quantos seres desencarnados são envolvidos nessa tarefa. E por isso mesmo, ao tomarmos conhecimento dessas informações espirituais, a nossa responsabilidade aumenta muito. O médium então começou a escrever, aliás, Calixto, o espírito, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro, iniciando o serviço com as belas palavras: a paz de Jesus seja convosco. Que maravilha, gente! O primeiro capítulo do livro Missionários da Luz traz para nós o mecanismo da psicografia. Se não fora isto, nós não teríamos conhecimento sobre o processo da mediunidade de psicografia. Sabem por quê? Porque, muito embora Allan Kardec seja o nosso reverenciado codificador, ele não tratou disso nas obras básicas. E por isso mesmo, nós temos obrigação de considerar a obra mediúnica de Chico Xavier como continuidade da codificação kardeciana. Aceitando ou não o fato dele ser Allan Kardec reencarnado, nós temos que reconhecer que a obra mediúnica de Chico Xavier é a continuidade, sim, da codificação espírita. É obra básica. Sem ela, nós não teríamos conhecimento profundo sobre a mediunidade, sobre os aspectos que vive, que nos mostram a vida espiritual e a sua relação com o mundo dos encarnados. Por isso nós fizemos questão de inverter o processo. Ao invés de deixar essa mensagem por último, essa informação por último, trazemos-la logo de início para a gente ver e meditar acerca do que Chico nos trouxe. A importância da vida e da obra de Chico Xavier está muito além do que nós supomos aqui hoje. Certamente muitos séculos serão gastos em pesquisas, em estudiosos sobre o assunto, nas universidades, para que nós nos apercebamos do alcance da tarefa de Chico Xavier. E agora sim nós vamos voltar lá ao beabá do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e mais especialmente o Livro dos Médiuns do nosso querido Allan Kardec. Lá no item 146 do Livro dos Médiuns, para começar, existe uma definição do que seja a psicografia em oposição à pneumatografia, né? A psicografia é a transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita com a mão do médium. Está lá no capítulo 12 do Livro dos Médiuns. Então, definindo-se a psicografia como sendo toda aquela mediunidade em que o pensamento do espírito vai ser transmitido através da escrita. Até aí nada demais, né? No capítulo 13, Allan Kardec vai falar especialmente sobre a psicografia, né? Esse capítulo dedicado à psicografia. Chamamos psicografia direta ou manual aquela obtida pelo próprio médium. Para se compreender este último processo, é mister levar em conta o que se passa na operação. Isso por quê? Porque ele chama de psicografia manual, psicografia direta, aquela que o espírito vai se utilizar do médium para escrever, né? Em oposição à pneumatografia, que o médium funciona muito mais como médium de efeitos físicos. A pneumatografia é aquela escrita chamada escrita direta, em que a mão do médium, nem mesmo por interferência do próprio médium, ela fornece recursos para a escrita direta. É mais um fenômeno de materialização ou de efeitos físicos, né? Em que um médium que tenha excesso de ectoplasma doa, por exemplo, esse excesso de energia para que fenômenos de escrita direta aconteçam, diferentemente da psicografia manual,
ou da psicografia direta, em que, usando a cesta, né? A cesta, o Kardec chamava a cesta de bico, né? Onde se prendia o lápis, ou mais tarde o próprio médium tomando o lápis ou tomando a caneta, ele vai escrever sob a influência espiritual. O espírito que se comunica atua sobre o médium, que debaixo dessa influência move maquinalmente o braço e a mão para escrever, sem ter, é pelo menos o caso mais comum, a menor consciência do que escreve. A princípio, Allan Kardec está descrevendo a psicografia mecânica. Qual que é a psicografia mecânica? É aquela em que o médium não participa mentalmente da tarefa. Ele é totalmente inconsciente do fruto da tarefa, do resultado da tarefa, porque a própria mão do médium é que é tomada para escrever. Chico Xavier, em algumas ocasiões, ocorreu isso com ele. Certa vez, comentando com ele sobre isso, ele me contou, por exemplo, que quando o espírito de Augusto César quis escrever através dele, quis escrever os primeiros livros, ele tinha muita dificuldade, porque era o espírito de um jovem, né, que tinha desencarnado com 18 anos em Santos, afogado lá em Santos, e ele era um jovem muito vibrante, falando naturalmente as gírias santistas, lá da Baixada Santistas, e o Chico não tinha conhecimento daquelas gírias. O Chico tinha dificuldade de captar o pensamento de Augusto César. E ele me contou então que as primeiras mensagens o Augusto teve que pegar a mão do Chico mecanicamente e escrever, porque senão não seria possível a psicografia. É exatamente isso aqui que Allan Kardec está falando, né? Debaixo da influência espiritual, o médium move maquinalmente o braço, sem ter a menor consciência do que escreve. De todos os meios de comunicação, a escrita manual, que alguns denominam escrita involuntária, é sem contestação a mais simples, a mais fácil e a mais cômoda, porque nenhum preparativo exige e se presta, como a escrita corrente, aos maiores desenvolvimentos. Então, aqui Allan Kardec vai, de certa forma, o pensamento dele iluminado vai mostrar para nós exatamente isso, que a mediunidade de psicografia é a que mais vai se prestar ao desenvolvimento, e provavelmente, como aconteceu de fato, né, nos séculos e nas décadas que se seguiram à codificação espírita, é aquela que mais tem dado frutos aos humanos. Se a comunicação vem por meio da escrita, qualquer que seja o aparelho que sustente o lápis, o que há para nós é psicografia. Então ele está definindo que é psicografia aquela através onde o médium pega o lápis e escreve, é também psicografia aquela em que o lápis usa de um intermediário, que é a cesta, né? A cesta de bico, a cesta de vinho, enfim, ou a mesinha, como na época de Kardec. Uma curiosidade, viu, gente? No início da mediunidade de Chico Xavier, isso nós colocamos lá no livro Sementeira de Luz e no livro Deus Conosco. No início da mediunidade de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, ele tentou também fazer a psicografia através da cesta de vinho, da cesta de bico. A gente tem até algumas fotografias dessa cesta lá na família Joviano, na Fazenda Modelo. No capítulo 15, então, vamos entrar. Pois não. Tem muitas mensagens que vocês colocaram, mas foram recebidas nesse processo, pela prancheta. As primeiras, né? Não todas, as primeiras foram assim. Várias delas foram assim. Nesse processo, que é um processo mais complicado, né? Mais moroso, mais lento. E é interessante o seguinte: o Chico incentivava o Dr. Rômulo. O Dr. Rômulo também tinha mediunidade de psicografia, e eu quero crer que ele estava também fazendo uma preparação
para que o próprio Dr. Lombo desenvolvesse a sua mediunidade, né? Bom, aqui vamos entrar no tema dos médiuns escreventes ou psicógrafos. Está lá no capítulo 15 do Livro dos Médiuns, a partir do item 178. E Kardec vai nos mostrar o seguinte: de todos os meios de comunicação, a escrita manual é a mais simples, mais cômoda e, sobretudo, mais completa. Para o médium, a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Olha que coisa importante que Kardec está revelando para nós. A faculdade mediúnica de psicografia é a mais factível de ser desenvolvida pelo exercício. E ele mesmo vai estabelecer ali, no Livro dos Médiuns, uma sugestão para os candidatos à psicografia, estabelecendo horários, estabelecendo métodos, né? Para que as pessoas possam experimentar o assunto. E de fato nós vamos ver isso, né? A partir do momento que o médium se dedica, que ele tem boa vontade, que ele tem esforço, que ele tem estudo, que ele tem disciplina, que ele tem devotamento à causa e seriedade acima de todas as coisas, a coisa vai se desenvolvendo, se desenrolando com muita facilidade. Isso pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer. Allan Kardec sugere a todos nós somos passíveis de ter essa mediunidade, desde que nos empenhemos nela. Agora, ele também vai chegar numa conclusão lá no Livro dos Médiuns, dizendo o seguinte: se a pessoa tentou vários anos, não conseguiu, então abandona. É porque não tem. Provavelmente a tarefa dela vai ser outra, né? Isso está muito claro lá no Livro dos Médiuns. Todos podemos sim tentar estabelecer um contato com a espiritualidade através da psicografia, mas para isso temos que ter uma série de disciplinas, de métodos para alcançar o objetivo. Podemos escrever independente de estar numa casa espírita. Independente. Vou te dar um exemplo. Me aconteceu comigo, né? Eu comecei a psicografar quando eu morava nos Estados Unidos, num ambiente totalmente estranho, e eu recebi o espírito da minha avó, que escrevia pequenas cartinhas aos familiares. Naturalmente recebi orientação espiritual através de Dona Neném Luoto. A minha família aqui no Brasil apelou ao Chico. O Chico pediu que eu entrasse em contato com a Dona Neném. Ela era na época presidente da União Espírita Mineira, e então ela me pediu no telefone: não, você aguarda, você está aí num ambiente estranho, quando voltar ao Brasil me procura. Foi o que eu fiz há 30 anos atrás, e começamos então a tarefa inicial ali, frequentando reuniões de desenvolvimento mediúnico, até um determinado momento que o Chico virou para mim e falou: seu Geraldinho, agora eu vou te sugerir uma coisa, você vai psicografar 15 minutos após o culto do Evangelho no lar, uma vez por semana. E assim eu fiz durante 3 anos. Trazia aqui para Uberaba as psicografias, ele lia, criticava, né? Me orientava. Quando ele achou que eu já estava preparado, então ele me chamou Dona Neném Luoto, que era presidente da União, e falou assim: não, agora você precisa psicografar em público. E disse uma frase da qual eu nunca vou me esquecer: o médium de psicografia tem a obrigação de dar testemunho da sua tarefa em público, diante do público. E assim nós começamos lá no Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, em Belo Horizonte, né? Então tudo é um processo, a pessoa tem que se dedicar. Médiuns mecânicos. Falando agora sobre os médiuns mecânicos, ou seja, sejam aqueles que o espírito toma de fato a mão do médium e escreve, independentemente da participação mental do médium. Quer dizer, o médium não tem consciência do que ele está escrevendo. É uma mediunidade rara, né, gente? Vamos ver isso. Quando atua diretamente sobre a mão, o espírito lhe dá uma impulsão de todo, independente da vontade deste último.
Quer dizer, toda a tarefa é orientada pelo próprio Espírito. Ela se move, a mão, sem interrupção e sem embargo do médium, enquanto o Espírito tem alguma coisa que dizer, e para assim que ele acaba. Nesta circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve, quando se dá, no caso, a inconsciência absoluta. Tem-se os médiuns chamados passivos ou mecânicos. Gente, essa é uma modalidade rara da psicografia. São raros os médiuns que têm essa possibilidade mecânica. Raros, né? A segunda classificação de Allan Kardec, os médiuns intuitivos. Essa já é mais comum e difere substancialmente da outra. Diz Kardec, lá no item 180 do Livro dos Médiuns: a transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, pois que por este nome designamos o espírito encarnado. O espírito, livre neste caso, não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma, não a guia, atua sobre a alma do médium com a qual se identifica. A alma, sob esse impulso, dirige a mão e esta dirige o lápis. Então, olha como é diferente a mediunidade mecânica da mediunidade intuitiva. A mediunidade intuitiva, ela precisa necessariamente da participação mental do médium. O médium está mentalmente acompanhando o que o espírito está escrevendo. Por quê? Porque é através da mente do médium que o espírito transmite o seu pensamento. O espírito não toma a mão do médium para escrever, ele atua diretamente na mente do médium. Não é o caso que nós vimos no livro Missionários da Luz, não é? Que nós lemos aqui no princípio, quando André Luiz nos conta o quê? Que o Calixto, o Calixto, o espírito que ia se comunicar através do médium, o que ele fez? Ele pôs a mão onde? Ele pôs a mão nos centros da memória do médium. Ele não pôs a mão na mão, ele pôs a mão nos centros da memória. Depois veio Alexandre e pôs a mão onde? Pôs a mão no lobo frontal do médium, para que a mensagem tivesse prosseguimento, né? Então é o caso da mediunidade intuitiva. O espírito livre domina a alma do médium, malgrado seu, e lhe imprime a sua vontade. Em tal circunstância, o papel da alma não é o de inteira passividade. Ela recebe o pensamento do espírito livre, e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo de psicografia. Então, na mediunidade de psicografia mecânica, o médium não participa da mensagem, não sabe o que está sendo escrito, né? Não tem consciência do que está sendo escrito. Por quê? Porque o espírito toma a mão e escreve. Na mediunidade de psicografia intuitiva, o médium tem plena consciência do que está escrevendo e participa da psicografia à medida que o espírito escreve. Aí temos então uma diferenciação fundamental, não é? O papel do médium mecânico é o de uma máquina. Olha o que Kardec vai falar. O médium mecânico é uma máquina. É como se fosse uma máquina de escrever, né? Não tem cérebro, não tem nada. Ele é simplesmente um veículo, né? O papel do médium intuitivo é o de um intérprete. Olha a diferença. O médium intuitivo de psicografia é, na verdade, um intérprete do pensamento do espírito. Ele vai interpretar o pensamento espiritual. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo
apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo. E finalmente, e no entanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro, tal precisamente o papel do médium intuitivo. Olha que coisa curiosa. Na mediunidade intuitiva de psicografia, o médium tem muita responsabilidade. Ele é chamado a maior responsabilidade no sentido de colaboração com a vida maior, de colaborar com os espíritos, porque ele precisa, olha o que Kardec fala, ele precisa, primeiro, compreender o que os espíritos estão querendo falar. Então, se o médium não compreende o que é o Evangelho de Jesus, como que ele vai dar passividade a um benfeitor espiritual que quer escrever sobre o Evangelho de Jesus? Não tem como. Então, se nós queremos ser servidores do Cristo, o médium tem a obrigação de conhecer o Evangelho de Jesus, estudá-lo, meditar sobre ele, dedicar várias horas da semana na meditação dos ensinos da vida cristã, porque caso contrário ele não será médium de Jesus. Estão compreendendo? Pois não. O médium tem que ser fiel ao que o Espírito é transmitido, não é isso? Sim, mas antes dele ser fiel, ele tem que compreender o que o Espírito quer dizer. Sim, mas eu digo assim, se o médium não for fiel, o Espírito para a comunicação? Mais tarde nós vamos chegar lá. E vamos pôr a carroça na frente dos bois. O médium pode treinar a questão de fotografia no culto, ele pode treinar? Eu recebi essa orientação do próprio Chico, então pode, né? Se o Chico me falou isso. Agora, um detalhe, ele limitou em 15 minutos, viu, gente? Ele me limitou isso em 15 minutos, para que eu não me excedesse, né? Basta você verificar o livro dos médiuns, nesse capítulo 13, 14, 15, tem todas essas orientações que o próprio Kardec dá, viu? Deixa as perguntas para o final. Tá certo. Nós vamos ver. Senão... o tempo e nós não conseguimos. Tá bom. Então, a pedido aqui do Luiz Carlos, nós vamos deixar as perguntas para o final, tá bom? Porque o tema aqui, se a gente for parar e falar, isso é tema para 6 horas de palestra. Os amigos vão ficar dormindo aqui se eu ficar 6 horas. Agora, olha só. O médium, então, intuitivo, tem que compreender o que o Espírito quer transmitir. E para compreender, ele precisa estudar. Médium que não estuda, gente, não é médium, não. Médium precisa estudar. Médium precisa estudar. Ninguém nasceu sabendo. Nós precisamos conhecer. Segundo ponto, Kardec fala: apropriar-se do pensamento do Espírito. O que significa isso, gente? Captar a essência do que os Espíritos querem dizer. A essência, a moral, o ensinamento. Apropriar-se da mensagem. Depois, de certo modo, traduzi-la fielmente. Quer dizer, o ser fiel vem depois. Primeiro nós temos que estudar o Evangelho de Jesus, estudar a doutrina espírita, os fundamentos básicos da doutrina espírita, da mediunidade, o que o Evangelho de Jesus nos traz no cristianismo redivivo, que é o espiritismo, trabalhar na caridade, né? Na assistência fraterna, saber as necessidades do povo, porque se a gente não souber compreender a dor do outro, como é que eu vou consolar alguém? Né? Então esse é o preparo, é o compreender a mensagem, apropriar-se dela, para depois ser instrumento fiel dela. O instrumento fiel vem depois dessa preparação. E aí Kardec vai falar sobre a terceira qualidade de médiuns psicógrafos, que ele chama de semimecânicos. E ele diz aqui que é a maioria dos médiuns. Olha só que interessante. Então quer dizer que médium mecânico, puramente mecânico, é minoria. E médium puramente intuitivo também é minoria. A maioria dos médiuns psicógrafos se encontra aqui nessa classificação de Kardec de médiuns semimecânicos. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade do médium. Então é o espírito que provoca a escrita, o movimento da mão.
No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. Quer dizer, é o próprio médium que está escrevendo, né? Sob o influxo do espírito, mas é o médium que está escrevendo. Está acompanhando a mensagem para e passo com o momento em que ela está sendo escrita pelos espíritos. Já o médium semimecânico participa de ambos esses gêneros. Sente que à sua mão uma impulsão é dada, malgrado seu, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve à medida que as palavras se formam. Então, à medida que o espírito vai escrevendo, ele tem perfeita consciência daquela frase, daquele período, daquele tema que está sendo ali escrito. É um médium semimecânico. E ao mesmo tempo ele sente que uma força ali está vibrando a sua mão, tá? Kardec ainda usa um termo chamado frêmito, né? A mão ali sofre um certo frêmito por parte da ação dos espíritos. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. Olha que curioso, Kardec é muito racional, né? O primeiro, a mediunidade mecânica, o pensamento vem depois do que escreveu. Quer dizer, ele só vai conhecer o que escreveu depois, quando ele lê. No segundo, precede-o, quer dizer, o pensamento, a afinidade do médium com o pensamento do espírito precede a escrita. E no terceiro, acompanha-o. Quer dizer, é no momento da mediunidade, no momento da reunião mediúnica, no momento da psicografia, o espírito vai dando a sua mensagem e o médium vai recebendo a sua instrução espiritual e acompanhando-a. Estes últimos médiums são os mais numerosos, afirma Allan Kardec. Então a maioria dos médiuns psicógrafos se situa aqui nesta classificação. Aí vamos entrar no outro capítulo fundamental do Livro dos Médiuns, que é a formação dos médiuns. O capítulo de número 17, da formação dos médiuns. E lá tem um subcapítulo, subitem chamado Desenvolvimento da Mediunidade. Para que o espírito possa comunicar-se, preciso é que haja entre ele e o médium relações fluídicas que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Então não existe acaso, né, gente? Vamos verificar, por exemplo, a tarefa de Chico Xavier com Emmanuel, com André Luiz. Não foi por acaso que eles se uniram. Houve toda uma preparação de muito antes dessa encarnação para a tarefa. E ela foi se materializando ao longo dos anos, lá em Pedro Leopoldo, depois a partir de 1959 aqui em Uberaba. Quer dizer, a ligação fluídica do Chico com Emmanuel e vice-versa é uma ligação que não é do acaso, ela precede a tarefa. E por isso mesmo nós temos que criticar aqueles que queiram, por exemplo, receber Emmanuel, né? Vamos com calma, né? Tem uma expressão muito chula, mas que se aplica: cada macaco no seu galho, né? Cada médium tem o seu grupo de espíritos com os quais se une, né? E pode sim desenvolver uma tarefa, mas que escolha o grupo dos espíritos afins que trabalhem com ele, né? Por que tem que receber Emmanuel? Por que tem que receber Bezerra de Menezes? Por que tem que receber? Daqui a pouco está todo mundo recebendo Jesus Cristo. Que história é essa? Né? Vamos ter responsabilidade. Mediunidade não é brincadeira. Nós não podemos brincar com as coisas espirituais, né? Cada qual que desenvolva em si o potencial mediúnico que lhe compete e que faça, por sua vez, a sua tarefa, né? Que dê testemunho da própria tarefa e por ela seja respeitado. Por que imitar os grandes nomes? Kardec vai criticar isso aqui. Nós vamos passar. Não sou eu que estou falando, não. A gente só reforça, né? No item 204 do Livro dos Médiuns, coisa ainda mais importante a ser observada do que o modo da evocação são, aí é um conselho para os médiuns, viu, gente?
a calma e o recolhimento, juntas ao desejo ardente e à firme vontade de conseguir o intento. Então, olha só, ao candidato da mediunidade, Kardec recomenda, primeiro, calma. Nós não vamos construir uma tarefa de espiritualidade maior da noite para o dia. Calma. Segundo, recolhimento. Recolhimento pressupõe o quê? Meditação, estudo, oração, vigilância, recolhimento interior. Depois, desejo ardente, vontade de cooperar no bem dos semelhantes, fé operosa e ativa. Sem isso, não há razão para nos dedicarmos à mediunidade. Se for apenas pelos nossos interesses, isso chama-se vaidade, isso chama-se orgulho. Se for receber espírito para aparecer, isso é orgulho, isso é vaidade, não é mediunidade com Jesus, não. Então, com mediunidade com Jesus pressupõe desejo ardente e firme vontade de dedicar-se ao bem geral, ao bem comum, dedicar-se à consolação e ao esclarecimento dos semelhantes. E explica Allan Kardec, entendemos aqui uma vontade séria, perseverante, contínua, sem impaciência e sem febricitação. Sem impaciência e sem febricitação. A solidão, o silêncio, o afastamento de tudo que possa ser causa de distração favorecem o recolhimento, né? Então, a solidão, por que os médios são tão solitários? Por isso mesmo, né? Eles precisam de um certo recolhimento, precisam guardar-se às vezes das inconsequências do mundo, para não cair nas teias do mundo. O mundo está aí nos apresentando uma série de armadilhas, não é? E nós precisamos cuidar do nosso espírito para não cairmos em tentação. Não dizia assim Jesus? Orai e vigiai para não cair em tentação? É isso aí. Passou aí? Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Não é a palavra do Cristo? E Jesus e Kardec no Livro dos Espíritos vai escrever: dissemos que os espíritos superiores só comparecem às reuniões sérias, sobretudo aquelas em que reina perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. A leviandade e as questões ociosas os afastam. Então, 2 ou mais pessoas em nome do Cristo podem se reunir, não é? Ele estará presente, mas os seus enviados, os espíritos superiores, somente estarão presentes se forem reuniões sérias, de pessoas dedicadas à comunhão de pensamentos e sentimentos para o bem comum. Então, isso é uma condição sine qua non para que a tarefa seja bem sucedida. No item 207, prossegue lá Kardec: os que se reúnem com um intento comum formam um todo coletivo, cuja força e sensibilidade se encontram acrescidas por uma espécie de influência magnética que auxilia o desenvolvimento da faculdade. Então aí eu vou te responder: a gente pode começar no lar, mas a verdadeira tarefa é em comunhão aqui no centro espírita. É onde o médium vai dar testemunho público da sua mediunidade. Então ela pode começar no lar? Pode, mas não pode ficar circunscrita no lar, para não cair nas particularidades da vida pessoal dos médiuns e de sua família. Ela precisa ser uma tarefa em favor da humanidade. Precisa maior exemplo, gente, do que o nosso Chico aqui em Uberaba, né? Eurípides, Bacelli estão aí nas sextas-feiras, nos sábados, recebendo o quê? Recebendo o público, consolando aquelas famílias que estavam sofredoras, que estavam aflitas, sobrecarregadas com a perda de entes queridos. Então,
todo aquele movimento era em função do bem comum, do bem acima das aparências humanas, das necessidades humanas. Allan Kardec vai dizer também: 10 homens unidos por um pensamento comum são mais fortes do que 100 que não se entendam. Olha que beleza. Então nós temos que estar em uníssono, temos que estar juntos, dentro do mesmo objetivo, para a consecução de uma tarefa digna. No item 209, no médium aprendiz, a fé não é condição rigorosa, sem dúvida lhe secunda os esforços, mas não é indispensável. O que é indispensável então? Allan Kardec vai dizer: o que é indispensável na mediunidade da psicografia é a pureza de intenção, em primeiro lugar. O desejo e a boa vontade não bastam. Aliás, basta, né? A pureza de intenção, o desejo de colaborar no bem e a boa vontade em servir. E ele vai dizer também que essa faculdade se prende a uma disposição orgânica, que somente depois nós vamos compreender com André Luiz, no livro Missionários da Luz, no livro Nos Domínios da Mediunidade e no livro Mecanismos da Mediunidade. A mediunidade é uma disposição orgânica que pode ser colocada a serviço da espiritualização do médium e do grupo ao qual ele se vincula. No item 210 do Livro dos Médiuns, o primeiro indício de disposição para escrever é uma espécie de frêmito no braço e na mão. Pouco a pouco, a mão é arrastada por uma impulsão que ela não logra dominar. É o caso dos médiuns mecânicos, né? Começa aquela vontade de escrever e a mão, o frêmito da mão ali acaba produzindo as primeiras palavras, os primeiros escritos. Agora vamos refletir sobre os espíritos que se comunicam, porque nós sabemos que a humanidade não se restringe a nós. Nós temos nós aqui no plano da crosta terrestre, mas tem a humanidade desencarnada, muito maior do que o nosso número, não é? E agora eles são espíritos sábios, são espíritos iluminados? Não, somos nós mesmos que perdemos o corpo. Então há espíritos de toda condição, de toda ordem. Kardec diz assim: o ponto essencial, já o dissemos, é saber a quem nos dirigimos. Então vamos refletir sobre esses espíritos que querem escrever por nosso intermédio, a que eles vêm. O João Evangelista vai dizer lá no Evangelho, né? Discernir se os espíritos são de Deus. Quer dizer, a gente nunca pode perder o bom senso da análise sobre o que está sendo escrito por nosso intermédio. Os espíritos pertencem a diferentes classes, não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Por conseguinte, nós temos a obrigação de passar tudo o que vem por nosso intermédio pelo crivo da verdade, pelo crivo da utilidade e pelo crivo da bondade. Se não passar em nenhum desses três, pode parar, que não vai colaborar com o bem comum. Esta falta de unidade nas manifestações obtidas pelo médium prova a diversidade das fontes, que às vezes vem o espírito e escreve uma coisa mais poética, não é? Mais floreada, a gente pode dizer até mais feminina nos seus sentimentos, e já vem outro, já um instrutor mais severo, mais seco, né? Já nos dando a cacetada, né? Puxando a orelha de uma vez só. Outros não, mais delicados, vão escrever a mesma coisa de forma mais delicada. E a Kardec está dizendo que isso é prova da mediunidade. Cada um vai se expressar de acordo com o próprio potencial, o próprio cabedal espiritual que possua. Se, pois, não podemos encontrá-las todas no médium, é preciso que as procuremos fora dele.
cabe ao nosso julgamento discernir as boas das más inspirações. Então, tudo na vida, principalmente na mediunidade e psicografia, nós temos que ter esse discernimento de ver se é de bom proveito ou se não é de bom proveito. Não sendo de bom proveito, recomenda Kardec, é melhor deixar de lado. Tanto é que ele diz assim, no item 211: o escolho com que topa a maioria dos médiuns principiantes é o de terem de haver-se com espíritos inferiores. Por quê, gente? Não é natural? Nós somos inferiores. Nós somos seres inferiores aqui na Terra. Nós não somos mentores, não. Nós somos seres comuns, pessoas comuns. Então é natural que os primeiros espíritos a se manifestarem através da psicografia sejam também espíritos comuns, inferiores como nós, trazendo os seus preconceitos, seus erros de concepção. Então não devemos valorizar tanto as mensagens, as primeiras mensagens que surgem, né? Devemos sempre passá-las com a peneira da razão. E devem fazer-se, Kardec ainda dá uma gozeira na gente, olha só. E devem fazer-se por felizes quando não são apenas espíritos levianos. Toda a atenção precisam pôr em que tais espíritos não assumam predomínio. Então tem que ter muito cuidado com o início da mediunidade. Por quê? Para não ser vítima dos espíritos levianos, para não ser vítima da fascinação, da obsessão. Kardec já ensina. A primeira condição, como que nós vamos nos defender contra isso? A primeira condição, diz ele, é colocar-se o médium com fé sincera sob a proteção de Deus e solicitar sempre a assistência do seu anjo de guarda, que necessariamente é bom. A segunda condição é aplicar-se com meticuloso cuidado a reconhecer por todos os indícios que a experiência faculta de que natureza são os primeiros espíritos que se comunicam e dos quais manda a prudência sempre se desconfie. Então, no início da mediunidade, gente, é preferível a gente desconfiar de tudo. Recebe, mas desconfia. Não vai dando por orientação infalível do mundo maior, não, porque não é. O início da mediunidade é um início, geralmente, de muitos tropeços. Por isso é que indispensável se faz, olha aí, a importância do estudo que Kardec chama a atenção. Indispensável se faz o estudo prévio da teoria, para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares à experiência mediúnica. Então, antes de se dedicar à tarefa mediúnica, precisa conhecer a teoria, precisa conhecer a obra de Allan Kardec, precisa estudar a obra de Chico Xavier, essas obras básicas que nos dão tanta informação, tanto conhecimento. É com elas que nós precisamos seguir. Sem elas, nós estamos sujeitos fatalmente à queda dos labirintos da obsessão, do fanatismo, né? Da fascinação de grupos espirituais ainda infelizes. Então temos que ter muito cuidado. Kardec ainda diz: além da linguagem, podem considerar-se provas infalíveis da inferioridade dos espíritos. Olha que Kardec fala, que coisa importante. Quais são as provas infalíveis da inferioridade dos espíritos? Primeiro, a linguagem. Segundo, todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris, toda escrita extravagante, irregular, intencionalmente torturada, de exageradas dimensões, apresentando formas ridículas ou desusadas, né? Então, o ensino espiritual superior é sempre simples na sua mensagem. Ele sempre vai veicular a mensagem de paz, de concórdia, de união, de fraternidade, de perdão das ofensas, de fraternidade universal, não é?
Agora, passou a estabelecer fórmulas ridículas, passou a estabelecer desenhos inúteis, ou recomendar atitudes exteriores de adoração, começa a duvidar. Aí tem problema. Começa a ter paramento, vela, incenso e outras coisas mais, começa a duvidar. Não é por aí não. Nós precisamos incensar o perfume que nós precisamos ter, o perfume do sentimento enobrecido no amor. E aí, esse que é o perfume que se eleva aos espaços, né? Embora nós respeitemos as preferências de cada qual. Com efeito, a facilidade com que certas pessoas aceitam tudo que vem do mundo invisível, sem a cobertura, sob a cobertura de um grande nome, é o que encoraja os espíritos mistificadores. Então começou a receber Jesus de Nazaré, começou a receber Maria Santíssima, pode pôr as barbas de molho, né, gente? Pode pôr a barba de molho, não é possível. Nós estamos no século XXI, um século e meio depois da codificação. Nós não podemos ser mais enganados. E agora começa a receber também Emmanuel, espíritos já consagrados, né? Emmanuel só escrevia através do Chico, gente. Não tem outra não. Devemos aplicar toda a nossa atenção em desfazer a trama desses espíritos, mas só o podemos fazer com a ajuda da experiência adquirida, através de um estudo sério. Por isso que é importante estudar. É no estudo que nós nos defendemos. Por isso repetimos sem cessar, diz Allan Kardec, estudai antes de praticar, pois é esse o único meio de não terdes de adquirir a experiência à custa da vossa própria desilusão. E aqui nós vamos chamar o professor Herculano Pires, um grande estudioso da doutrina espírita, né, que também vai fazer uma crítica grande aí sobre esse assunto. Um pouco mais de estudo, diz Herculano Pires, do livro dos médiuns, como vemos, teria evitado tantas mistificações evidentes, destinadas a ridicularizar o espiritismo aos olhos das pessoas sensatas, tivessem sido e continuem a ser aceitas com a maior leviandade entre nós. Então o estudo é uma defesa. Por isso que nós precisamos cada vez mais de grupos de estudos de doutrina espírita em nossas casas espíritas, grupos de estudos de mediunidade. O que não significa, viu gente? Vamos fazer uma diferenciação aqui muito séria. O que não significa estabelecer curso de médium, pelo amor de Deus. Médium não tem diploma não. Tem muita gente aí no movimento espírita que dá diploma para médium. Isso não existe. A mediunidade é uma coisa espontânea. Ela vai surgir. Eu me lembro do Chico contar para nós, uma senhora que chegou para ele mostrando o diploma que ela tinha adquirido lá em São Paulo. Ah, Chico, agora, olha aqui que beleza, agora estou diplomada em médium. Ele com aquela cara dele, que gozava todos nós rindo, né, ele vira para ela assim: ah, mas você que é feliz, porque você está diplomada, mas eu continuo sendo analfabeto. Olha só a lição do Chico, né? Ele que era quem era, estava mostrando para ele, para ela que, espera aí minha filha, mediunidade não é por aí não. A coisa é mais complexa, né? Kardec vai trazer isso no Livro dos Espíritos. Os espíritos inferiores muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Outro trecho do Livro dos Espíritos, está lá na introdução do Livro dos Espíritos, viu gente? Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é o de que os espíritos inferiores muitas vezes se apresentam com nomes conhecidos e respeitados. Mais outra, Kardec falando: quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, logo se traem por sua linguagem e por suas máximas.
Então é necessário análise de tudo, né, para que nós venhamos a verificar se a mensagem procede de fato da vida maior ou não. No livro dos Médiuns, está lá Kardec outra vez dizendo: entre as dissertações espíritas, no último capítulo do livro dos Médiuns, temos alguns exemplos oferecidos pelo próprio codificador de comunicações consideradas apócrifas. Ele coloca lá um capítulo de comunicações apócrifas. Tem comunicação de Jesus, tem comunicação de Maria Santíssima, de João Evangelista, mas ele, Kardec, considera falsa a mensagem e diz por quê, analisa por quê, para nos mostrar que nós precisamos ter o que, gente? Raciocínio, né? Precisamos ter análise. Apócrifo, segundo ele, é algo escrito sobre o qual não se tem certeza exata da autoria ou cuja autenticidade não pode ser comprovada ou universalmente aceita. E na Revista Espírita de setembro de 1859, no número 9, diz lá: seria realmente curioso ver as torpezas debitadas à conta desses nomes venerados. É preciso ser cego para se deixar enganar quanto à sua origem, quando muitas vezes uma única palavra equívoca, um só pensamento contraditório é suficiente para fazer descobrir o embuste e a quem se der ao trabalho de refletir. Por fim, no Livro dos Espíritos está lá: é certo que a substituição dos espíritos pode causar uma porção de equívocos. Isso ele está falando pelo seguinte: porque existe também, lá na pergunta 505 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: são de fato os espíritos que as assinam, as comunicações assinadas por nomes venerados? E os espíritos respondem: não. Está lá, pergunta 505 do Livro dos Espíritos: não são dos espíritos, mas pode ocorrer que sejam de espíritos da mesma família, né? Da mesma condição espiritual. Certa feita, conversando com o Chico, eu perguntei para ele assim: Chico, todo centro que a gente visita tem uma mensagem do Dr. Bezerra, é ou não é? Todo centro que a gente vai tem uma mensagem do Dr. Bezerra. Como é que é isso? O Dr. Bezerra é um globetrotter, né? Que sai correndo o Brasil inteiro assim, numa velocidade de um raio, escrevendo pela mão de milhares de médiuns ao mesmo tempo. Aí o Chico riu muito da minha pergunta e falou assim: olha, meu filho, esse negócio é o seguinte, Dr. Bezerra desencarnou deixando para trás uma história tão bonita de fraternidade, de amor ao próximo, não é? De modo que as pessoas lembravam dele com tanto carinho, com tanto amor, passaram a pedir assistência espiritual dele. Obviamente que ele não tinha condição de acudir todo mundo, mas o nome dele cresceu no movimento espírita, cresceu de forma tal que todo mundo hoje quer uma mensagem do Bezerra, quer uma palavra dele, né? Então ele foi chamado por Maria de Nazaré para ascender ao mundo maior, mas não quis, porque ele se sentiu ligado ainda à terra, aos que ele havia deixado na retaguarda, e pediu a ela permissão para prosseguir trabalhando nos círculos espirituais da terra, em assistência àqueles que haviam ficado aqui no mundo terrestre. E aí Maria de Nazaré deu a ele essa condição, permitiu a ele que ficasse no mundo espiritual, colaborando conosco, segundo Chico Xavier, mas deu uma instrução a ele: então olha só, você vai estabelecer uma falange sob a sua coordenação de 1.500 espíritos que vão atuar em seu nome. Olha que coisa curiosa. Então, gente, tem 1.500 Bezerra de Menezes atuando em nome de Bezerra, sob a coordenação dele, não é? E por isso que a gente vai ver que as mensagens são todas fraternas, são todas. Agora, cá entre nós, né, nós podemos dizer aqui, cá entre nós, né, para mim o único Bezerra mesmo é o de Chico Xavier, não é? O verdadeiro, no sentido, aquele que estava ali de fato, é o Chico. A própria vida do Chico diz isso, né? Os outros são naturalmente companheiros da tarefa.
Ninguém impedirá impunemente. Isso aqui é muito importante, gente. Eu não sei como é que está o tempo. Como é que está? Já acabou? Então, minha Nossa Senhora. Mas isso é muito importante. Você vai me permitir avançar um pouquinho só. Isso é muito importante. Ninguém impedirá impunemente, seja para o que for, a assistência de um mau espírito, o qual pode fazer que o imprudente lhe pague caro os serviços. E eu vou dar um exemplo disso que está na obra de Chico Xavier. Vocês vão me permitir, é uma leitura rápida. Está lá no livro, capítulo 15, do livro Nos Domínios da Mediunidade. Isso é muito importante, porque até agora nós falamos da psicografia voltada para o bem, não é? Mas tem psicografia voltada para o mal. Por quê? Porque o médium não foi suficientemente seguro para se livrar dos maus espíritos. E quem quiser pode conferir no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 15, cujo título é Forças Viciadas. É curtinho, eu vou ler para vocês. O instrutor Aulos leva André Luiz para verificar uma psicografia das sombras. Olha só, eles levaram, o Aulos levou André Luiz até um ambiente que era um inferninho, né? Está lá relatado, era um inferninho, e o médium estava que tomava todas. Gente, é isso aí. Por aí você já vê. E aí estava escrevendo assim, rapidamente na máquina, escrevendo. E aí o André Luiz relata para nós: seguimos-lo ombro a ombro, em mesa lautamente provida, com fino conhaque, um rapaz fumando com volúpia e sob o domínio de uma entidade digna de compaixão, pelo aspecto repelente em que se mostrava, escrevia, freneticamente. Estudemos, recomendou o orientador Aulos. O cérebro do moço embebia-se em substância escura e pastosa, que escorria das mãos do triste companheiro que o enlaçava. Olha o fenômeno, é o mesmo fenômeno mediúnico, gente. Só que aqui está longe de Jesus, né? Por quê? O infeliz estava escrevendo uma calúnia. Ele era um jornalista muito inteligente, estava escrevendo uma calúnia para manchar o nome de uma conhecida sua. E ele sabia que era calúnia, consequentemente ele estava unido a essa entidade das sombras. Via-se-lhes a absoluta associação na autoria dos caracteres escritos. A dupla em trabalho não nos registrou a presença. Neste instante, anunciou Aulos, atencioso: nosso irmão desconhecido é hábil médium psicógrafo. Olha que coisa curiosa. É hábil médium psicógrafo. Tem as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz cultivador de crueldade sob a nossa vista. E manda-se-lhe a imaginação e lhe assimila as ideias, atendendo-lhe aos propósitos escusos através dos princípios da indução magnética. De vez que o rapaz, desejando produzir páginas escabrosas, encontrou quem lhe fortaleça a mente e o ajude neste mistério. Então a mediunidade em si pode ser belo fenômeno, mas é essencial nós sabermos a quem estamos nos dirigindo espiritualmente, a quem estamos nos ligando espiritualmente. E cada um de nós aqui, neste centro espírita, cada um de nós que tem compromisso com a doutrina consoladora de Jesus, especialmente a doutrina revivida pelos ensinamentos de Allan Kardec e Chico Xavier, nós temos que saber escolher bem os espíritos que nos acompanham, e saber escolher como? Agindo por nossa vez, dando a nossa cota de participação,
de colaboração ativa no bem dos semelhantes, interessados no amor fraterno, interessados na solidariedade, interessados na expansão da fraternidade com os nossos irmãos menos felizes, não é? E isso é que vai nos diferenciar, com disciplina, com boa vontade e com vontade ativa e perseverante no bem maior. Este é o nosso rumo, com Jesus, com Kardec e com Chico Xavier. Que Jesus e o nosso querido Chico nos ajude.